Elô Tavares e TV Com Pelotas, canal 14 da NET. Que felicidade! Hoje o nosso convidado é o senhor Doracildo Isaías Borges de Medeiros. Estou muito feliz em estar aqui com ele. O senhor Doracildo, por gentileza, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu? Apesar de eu ser mais conhecido como na cidade popularmente como Golfinho, eu friso porque a pessoa vai chamar a atenção. Quem é esse Doracildo? Doracildo é o Golfinho. É o Golfinho. Popularmente conhecido. Com certeza. Então, pessoal, o senhor Doracildo Isaías Borges de Medeiros é o proprietário da pousada Golfinho. E é uma história linda que ele vai contar para nós, que eu fiquei encantada. Por que Golfinho, meu amigo? Na verdade, quando eu incorporei na Brigada Militar, através do 1º Batalhão da Praia de Bela, lá em Porto Alegre, Batalhão de Ferro, né? Sim. Que é o nome do batalhão, foi criada a Operação Golfinho na época, e eu fui um dos componentes, que orgulhosamente, legal. Nas praias de Torres e outras praias grandes, né? A gente ficava durante o verão de salva-vida. Que o Golfinho não é nada menos, nada mais que salva a vida da Brigada Militar através das suas operações de salvamento de vida nas praias, nas nossas grandes praias, tanto de água doce como água salgada. É os anjos, né, que vão socorrer os golfinhos. Que orgulho para o senhor ter passado por esta fase. Fale um pouco assim, quando começou a sua trajetória, porque ele tem uma longa história, lá antes da pousada, bem lá quando você estava em Santos, que foi embora lá para Santos. Na verdade, eu fugi dos meus pais. Meu pai não queria que eu me afastasse deles, naquela época não era fácil que o pai deixasse um filho, apesar de maior de idade, que eu já tinha servido o exército, em Jaguarão, mas eu fugi, eu queria mais. E eu acho que o empreendedorismo estava colado em mim e me empurrando para frente, e por isso eu fui parar lá na Baixada Santista, na querida cidade de Santos, onde me preparei, né, para os concursos, entrei, fui membro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e depois de um certo tempo eu achei que eu deveria retornar à nossa cidade natal, que é Pelotas. E voltei alegre, já resolvido a ingressar na gloriosa Brigada Militar. Brigada Militar, que ele tem o maior orgulho, que é muito legal. Muito orgulho, e graças a Deus me dei bem, tenho boas amizades aí dentro e fora. Que lindo. Aí peguei o apelido, trouxe o apelido, aí, por ordem, por licenciamento do comandante-geral, que eu podia usar com fantasia. Por isso que é Golfinho, pneus Golfinho, pousada Golfinho, daí por diante. E fiz de tudo nessa cidade. Eu fui o rei da lenha, vendi lenha para lareira. Tive um depósito grande nessa cidade, de madeira para lareira e fogão. Que legal. Então eu fiz de tudo. Alguém olha a gente às vezes meio desconfiado, mas eu fique descansado, que tenho o apoio de muita gente, porque por isso a gente chegou. Fico muito feliz. Olha que pessoa linda, maravilhosa. Eu tive prazer de visitá-los lá em sua residência. Cada peça é uma arte. Eu me apaixonei, porque é um aconchego. Me fale um pouco daquilo que as pessoas que estão na pousada, elas são tratadas como da família. Eu fiquei impressionada. É espetacular lá. Na verdade, a nossa pousada é uma pousada familiar, viu? Sim. Ela não tem assim... a pessoa que entra para ficar dias ou mais meses, é bem conversado, porque não se aceita assim, depois das 10, é a lei do silêncio. Que legal. Eu moro lá, a minha família mora comigo, quer dizer, não tem porquê eu sair desse trilho, fora desse trilho. E os próprios clientes que estão lá estão bem confortados, porque sabem que ali mora o respeito
Claro. Por ser a lei do silêncio A também. lei do silêncio. Eu senti um aconchego. Olha que eu tenho uma sensibilidade muito grande. A esposa dele é maravilhosa, é a dona Eunice Borges de Medeiros. Ela é professora, ela é incrível, a dona Eunice também, fiquei apaixonada por ela. Me fale também, você tem um dom de resgatar peças, assim, como obras de arte, porque eu me senti lá dentro, assim, como se tivesse muitas obras de arte ali. Cada detalhe tem uma história ali. Na verdade, eu me apelidei depois de catador de coisas maravilhosas, Maravilhosa. que hoje muita gente não dá bola para certas peças da história antiga, Sim. como a minha casa ali, né? Ah. Que está fazendo assim, 150 anos. Beleza. Eu comprei aquela casa justamente por ela ser um monumento tombado pelo tamanho histórico e cultural. Linda, arquitetura maravilhosa. Então, coube eu catar tudo que é coisa antiga. Então, por isso que a senhora gostou. Não, eu porque gostei. ela combina realmente. com as coisas que eu tenho lá, com os móveis que eu tenho lá dentro. Tudo há uma harmonia lá na Pousada Golfinho. Existe uma harmonia e aquela tranquilidade, aquela calma. Eu fico muito feliz também pela dona Eunice Borges de Medeiros, que é o grande... ela é amada do senhor Doracildo Isaías Borges de Medeiros, porque eu senti neles um amor muito grande. E a prova desse amor é que, olha só, tem uma biografia contando a história do senhor Isaías, que foi a dona Eunice Borges de Medeiros, que fez todos os textos e as redações. Olha que coisa bem linda. Me fale um pouco desse livro maravilhoso que nós estamos aqui, ó. Orgulho de Ser Eu Mesmo. Este é o título. Orgulho de Ser Eu Mesmo. Olha que espetáculo. Eu tinha uma grande ilusão de escrever a minha própria biografia. Nós escrevemos, ela me ajudou, porque eu queria contar um pouco da minha história para deixar, né? Sim. Para alguém, para os netos, para os filhos, para poder relembrar para alguém essa história. Mas ela é uma biografia que é mais humilde, ela não tem tanta... Tem mais coisa para pôr, que eu ainda vou chegar lá. Eu quero ampliar isso aí, no sentido de que o que é multiplicar dinheiro? Sim, fale para nós. Multiplicar dinheiro, eu sempre disse isso em casa, digo na rua, dinheiro é não gastar mais do que a gente ganha. Exato. Multiplicar dinheiro é simples isso, é não gastar mais do que ganha. Porque isso aí não adianta. Sim. Então isso esse livro ainda vai ser mais enriquecido na minha teoria. Com mais detalhes. Muito lindo, gente. Eu fiquei apaixonada. Olha, abrindo aqui, tem esse acróstico maravilhoso. Um acróstico que a dona Eunice fez para ele. Olha que lindo, gente. Divino, digno, orgulhoso, responsável, otimista, crítico. Olha só que bacana. Independente, lutador, decidido, olhando o grande e o amanhã. Ele é idealista, astraz com os amigos. Ele é amigos indefesos, mainando sensibilidades abaladas. Golfinho, orgulhoso, lutador e leal. Olha que lindo. Firme e independente, natural e honesto. Tens o olhar voltado ao amanhã. Olha que lindo que a dona Eunice fez para ele. Deus olha por nós, os nossos passos conservando, iluminando e libertando com determinação os olhares indiferentes. Olha que espetáculo. Ilustre nossas vidas, zelando pela nossa família com amor, carinho. Olha só, indicando caminhos de alegria e paz, sustentando o nosso elo de amor. Olha que profundo. Bonito e vaidoso, orgulhas tua gente.
risonho e rápido. Guia as tuas ideias na esperança da salvação e do reconhecimento. Que maravilha! Olha só, Deus te abençoe e guie tua vida, Medeiros. Expressão forte, decidido, entusiasmado e ilustre. Rígido por vezes, orgulhoso e solícito sempre. Golfinho, golfinho gordinho e orgulhoso. É sadio, liberal e sem limites. Fazes do trabalho teu lema. Negas o que não te interessa. Honras tuas opiniões e ideias. Ousado, não cansa jamais. Olha só, gente, que dedicatória da Dona Eunice Borges de Medeiros para o seu esposo. É espetacular, gente. O título Orgulho de Ser Eu Mesmo. Fale mais um pouquinho para nós da sua trajetória, porque junto, anexo a esta pousada, tem uma borracharia. Eu só gostaria de saber, você tem o Socorro, não é? Que você me fale aquilo ali sobre o Socorro. Se a borracharia nasceu antes da pousada ou a pousada nasceu primeiro. Como é que funciona? A borracharia nasceu já quando eu estava dentro da corporação. Né? Ah, já há um tempo. Paralelamente, eu explorava essa parte de pneus, porque lá atrás, muita gente não sabe disso. Sim. O policial militar na rua tinha que auxiliar quem precisasse trocar um pneu, porque naquela época não existia seguro, não existia Ecosul, não tinha todas essas coisas que hoje auxilia o proprietário. Então, a corporação destinava um policial da rua que, em momento que precisasse, que se aproximasse e auxiliasse. Então, isso aí é uma coisa que eu peguei para mim. Sim. Que o dia que eu não estiver mais aqui, eu vou abrir a minha própria porta. E essa porta está aberta em 3 endereços nessa cidade. 3 endereços? Se eu posso citar aqui. Pode, por gentileza, por favor, fica à vontade. Almirante Barroso, onde nós moramos. A Avenida Ferreira Viana, né, que é bem diagonal ao shopping, fazendo propaganda do shopping. E, não há problema. E depois, Laranjal. Que legal, até no Laranjal. Então, olha, eu não sabia que eram 3 localizações. Então, são as portas que estão abertas. E por isso que a gente ficou conhecido bastante, pela vontade que eu tenho de atendê-los. Com carinho, com atenção. É um enriquecimento que eu criei dentro de mim. Eu atendo, não é só por dinheiro, eu atendo porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Isso. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás. Por gentileza. Com relação às declarações da Eunice a meu respeito, a minha esposa, querida esposa, isso é uma grande declaração de amor que a Dona Eunice dispensou. É linda, maravilhosa esse Agradeço casal. ela muito por isso. É a minha guerreira. Que lindo isso. A gente fica muito feliz, sabe, em destacar pessoas assim tão mimosas, tão lindas, tão cheias de recheio e uma bagagem assim maravilhosa. Por gentileza, pode fazer mais algumas considerações aí que você lembre que ficou para trás lá daquela época. Quando você chegou no exército assim, você não só foi para o exército, mas não imaginava que depois iria para o policiamento, né? Para a brigada militar. O exército lhe deu algum incentivo ou você saiu do exército e foi direto? Na verdade, o exército brasileiro, na época que eu ingressei, que foi lá em Jaguarão, 13º Regimento de Cavalaria, ele não tinha muita opção, viu, o exército. Eu não estou falando aqui em nome de comandante, não falando eu estou falando em nome da história. A história que a gente se pega. A história não permitia que discriminasse ninguém. Sim. Porque agora eu vou contar uma coisa realista que aconteceu comigo. Por gentileza. Nós éramos analfabetos. Um grande contingente do exército, na época, não sabia ler nem escrever. Verdade. Então, como era comum, o alfabetismo era muito grande,
o exército não tinha opção. Ele tinha que aceitar o elemento que não sabia ler nem escrever. Portanto, eu servi o exército analfabeto. Imagina. E frequentei a escola regimental. Sim. Que o exército, através das suas unidades, tinha uma escola regimental que auxiliava o soldado que quisesse aprender a ler e escrever. Que lindo. Aí foi a minha luta, começou por aí. Por aí. O meu empreendedorismo, na verdade, começou por aí, porque eu enxergava uma luz. Uma luz no fundo do túnel, com certeza, que lindo. Ah, que força de vontade, que garra, né? Graças a Deus. E depois sobrevivendo lá Por isso que eu me orgulho de mim mesmo. Né? Com certeza. E sobrevivendo e vivendo lá em Santos, que seria totalmente diferente do Rio Grande do Sul, que é São Paulo, não é? Sentia muita saudade? Ou quanto tempo ficou vivendo lá ainda lá? Eu quando embarquei aqui na Penha, que era a estação rodoviária aqui, a Deodoro ainda, com a minha malinha, muita gente dizia para mim, será que tu volta vivo? Ai, que horror. Lá é violento. Volto. Estou bem protegido. Estação da Luz era a estação principal que tinha na capital. Que ano foi isso, senhor? Lembra? Que ano, mais ou menos? Foi em 1968. 8. Olha só, gente. 68. Eu tenho até documentos, título, eleitor, com essa. Tá tudo anotado lá para não dizer assim, mas não é. Está lá. Está escrito lá em casa. Que lindo. Mas a saudade de casa para voltar para aí os anos foi passando e eu me preparei. Na verdade, eu me preparei para o concurso. Procurei as unidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tinha uma loucura para pertencer àquela polícia, né? Até porque é uma das cidades maiores da América Latina, né? Que é a capital paulista, né? É o Estado de São Paulo. Então lá eu entrei na Polícia Militar. Orgulhosamente. Passei no Rio Grande do Sul fardado. Mas depois caiu a ficha, mais adiante. Aí eu vou voltar para minha terra e vou servir na Brigada Militar. Não tive nenhuma dificuldade, graças a Deus. Passei no concurso, fui para a linha de tiro, aprendi a atirar, me realizei. Quando procurei a Dona Eunice. Aí que conheceu a Dona Eunice, aí que começa o grande amor. Aí eu já conhecia ela, com o irmão dela serviu o exército, e já morou comigo. Por isso que a gente já se conhecia. Já se conhecia. Mas era uma moça que eu acho que eu mereci, e ela me merecia, eu procurei. Eu acho que o casamento tem que ser, a procura tem que ser inteligente, viu? Para dar certo, tem que dar certo desde o começo. E eu acho que nessa parte eu acertei também. Que lindo, ele é vencedor, viu? Bem como ele fala, um vencedor. Olha, não é todo mundo que encontra um grande amor aí, não. É muito linda a história dos dois, assim, é muito bacana. Que legal. E ela sendo professora, ela acompanhou ele, e essa maravilha desse livro nasceu, que é o Orgulho de Si Mesmo. A gente fica muito feliz mesmo por tê-lo aqui com a gente, contando essa história maravilhosa. Me diga assim, qual foi o momento assim que mais lhe marcou ali tanto na pousada quanto naqueles chamados que você tem de repente assim? Tem alguma coisa para nos contar? Na verdade, o dia que Deus me chamar e que eu partirei para o descanso eterno, eu tenho certeza que eu serei bem recebido. Com certeza. Num período lá já em Rio Grande, numa operação de resgate, na madrugada, através das viaturas da Polícia Militar, eu era condutor de uma das caminhonetes. E se deparamos com uma pessoa se debatendo na calçada, e essa pessoa parecia que ia morrer. Que horror. Como a viatura recebeu essa comunicação, a gente foi até lá, através de 2 soldados, eu e mais um sargento. Procuramos levantar a pessoa da calçada e pôr na viatura para levar para os devidos fins, né? Que ele viu. Pronto-socorro, levamos depois para o posto policial para conversar, para ver se ele dava o endereço, para ver se ele dizia onde morava, para a gente então conduzi-lo até a sua casa. Isso foi feito horas depois, que ele parece que ficou melhor, e pôs no papel
que é onde morava. A gente Sim. foi até a Foi casa até. daquela pessoa, 4 horas da manhã, aquela viatura encostando na frente, chegando na frente. Disse, olha, sua casa é aqui, o senhor quer descer? Isso aqui eu vou contar sempre, viu? Até os meus últimos dias, porque eu tenho que contar, porque eu evitei uma tragédia muito grande. Que lindo. Esse moço entrou dentro de casa, sem ninguém esperar, até porque a gente estava numa missão de socorro, de ajuda, e aquela pessoa se rebelar da maneira que se rebelou. Meu Deus. Pegou uma arma dentro de casa e veio contra a viatura. Que loucura. Não dá para... Parece uma história da carrochinha, mas não é. Mas é. O sargento diz assim, vamos fazer esse cara... Sim. Era popularmente dizia, sargento, se o senhor aceita, o senhor é o meu comandante, são 4 horas da manhã, estão todo mundo dormindo aqui, ninguém está nos vendo, vamos fugir desse cara? O sargento está com vergonha de fazer isso, porque não é fácil para um graduado aceitar, né? Verdade. Olha, fizemos tudo que tinha que fazer a favor dele. Exato. Agora o camarada se rebela de uma hora para outra para nos atingir. Tu acha? Ele perguntou para mim, eu acho. Liguei a caminhonete. Isso. Então, vou contar sempre isso, porque isso é real e só Deus sabe. Amor. E só Deus sabe dessa verdade. Dessa verdade. Só. Pagou o mal com bem. Olha só que legal. Isso aí é encantador. Parecia um vale, mas não foi. Foi o melhor que eu achei e graças a Deus o meu comandante, que estava do meu lado, aceitou. Eu acho que hoje, se ele estiver vivo ainda, aquele rapaz nos salvou. Porque nós tínhamos arma suficiente. Sim. E nunca nós ia provar que era uma legítima defesa. Exato. Isso eu estudei muito, essa parte. O que é legítima defesa? Tem que ser armas iguais, quantidade. Nós estávamos os 3 armados. Imagina. Os 4, que eu também estava armado. Então não tinha por que partir para tiroteio ali. Para violência. É uma pessoa iluminada. Olha, que orgulho, hein, de estar aqui com essa pessoa tão maravilhosa. Eu que sou 99% do bem e da paz. Parabéns, estou muito feliz de tê-lo encontrado. O senhor e a dona Eunice. É um presente para Pelotas, gente. Esse estabelecimento deles, e é assim que eles trabalham lá na pousada, com esse carinho. Você quer, por gentileza, citar o endereço da pousada, se gostaria? Almirante Barroso, 2006, ao lado da Caixa Econômica Federal. Olha só. Aliás, não tem como se perder, porque é a única caixa. É a única caixa ali, tem, né? É o lado do nosso prédio. É o lado do prédio. Meu amigo, que eu já considero meu amigo, porque são pessoas maravilhosas. Eu só tenho a agradecer, viu? Sinceramente, eu também quero fazer meu agradecimento a vocês, a TV Com. Obrigada. O amigo ali que está fazendo o seu trabalho. Ontem a senhora me emocionou. Ai, putz. Ontem eu tinha comentado com a minha esposa. Me deixa assim, eu sou sensível. Eu tinha contado para a senhora ontem que eu estava me chamando a atenção, que nenhum órgão de comunicação tinha me chamado a atenção. Mas ontem parece que a estrela brilhou. Essa é a pura verdade. Eu garimpo, eu sou meio sensitiva e eu procuro pessoas especiais para destacar. Foi uma coisa divina. Pode ter certeza que foi uma coisa de Deus, que Ele levou lá. Muito obrigada. Conversou com a gente, então a gente está assim, muito agradecido. Obrigada. Toda a equipe dessa gloriosa canal. Muito obrigada a nós por ter a sua presença aqui e por poder contar a sua história. Obrigado. Então, pessoal, gratidão e rosas para vocês. Obrigado.